Senhor, nessa viagem de retorno. Como estamos fazendo nesses últimos encontros? Estamos estudando Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até ao versículo 17. Peço a você que, por favor, abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. Hoje nós estaremos estudando o quinto componente da armadura descrita pelo apóstolo Paulo nesta carta, especificamente o capacete da salvação. Efésios 6, começaremos a nossa leitura a partir do versículo 10. Diz assim o nosso texto: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a proteção do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus queridos, vamos orar? Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Nós não podemos entendê-la por nós mesmos. Nós não podemos recebê-la sem a tua ajuda. Dá-nos ouvidos para ouvi-lo. Dá-nos olhos para enxergarmos a direção que o Senhor está apontando para nós. Dá-nos um coração capaz de receber, entender, reter e praticar aquilo que aprendermos da sua palavra. Livre-nos de sermos como aqueles que ouvem sempre e que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Livra-nos de um coração mau e endurecido pelo engano do pecado. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Neste tempo, mais do que nunca, nós precisamos da tua intervenção. Fala com a gente e dá-nos a graça de receber a sua palavra em nosso espírito. Que de fato ela possa produzir em nós transformação, semelhança com Cristo e todas as graças que nos são necessárias para permanecermos em Jesus até o fim dos nossos dias. Neste tempo que nós estamos ouvindo sobre a guerra na qual nós estamos inseridos, dá-nos discernimento espiritual para que possamos nos mover por meio da fé e aplicar as verdades da sua palavra contra o nosso adversário, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Ajude-nos a guardar a sua palavra no coração para não pecarmos contra ti. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação espiritual das trevas, toda atividade demoníaca destinada a roubar a palavra, a distorcê-la e a causar confusão nas mentes e nos corações. Nós declaramos por terra em nome de Jesus. Toda dispersão, toda seta, todo dardo atirados pelo maligno, nós declaramos neutralizado e lançado por terra em nome de Jesus. Queremos nessa hora estar com os nossos corações tranquilos na sua presença, Senhor. Guia-nos para recebermos a tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em teu nome. Amém. Meus queridos, a passagem que acabamos de ler está na conclusão dessa carta. O apóstolo já havia discorrido o propósito eterno de Deus para os crentes em Éfeso. E antes de saudá-los e abençoá-los, ele julga importante
e necessário relembrar-lhes de que até que este cumprimento deste propósito eterno chegue em suas vidas, eles estarão num combate contra o diabo. A sessão que nós estamos lendo trata-se das batalhas e da guerra que cada filho e filha de Deus está envolvido até a nossa partida ou até o retorno do Senhor Jesus. Neste momento nós já conseguimos concluir 4 componentes desta armadura e hoje nós veremos o 5º, que está aí na parte A do verso 17. Paulo diz: o capacete da salvação. Como lhes disse em encontros passados, Paulo está empregando a figura de uma armadura de um soldado romano para ensinar verdades espirituais e importantes para os crentes. Nessa questão do capacete da salvação, Paulo cita um componente importantíssimo da armadura de um soldado romano: o capacete destinado para a proteção da sua cabeça. Esse capacete tinha algumas particularidades. Num primeiro momento ele foi criado com couros e placas de metal. Depois ele passou a ser feito especificamente de metal e mais à frente até mesmo de bronze. Na sua parte superior ele tinha uma espécie de crista que era feita de pluma. Essa crista, ela identificava a patente do soldado em batalha. E alguns dos soldados tinham o hábito de escrever tanto o seu nome quanto o nome da sua família em alguma parte deste capacete, revelando que o seu interesse era vencer seus inimigos e poder retornar para sua casa em segurança a fim de viver ao lado das pessoas que ele ama. Quando Paulo emprega esta figura nesta passagem, Paulo está não falando acerca da salvação no seu estágio inicial. Lembre-se que ele está se dirigindo a crentes, portanto ele não pode estar dizendo a crentes como serem salvos. Ao longo de toda esta carta você pode concluir que ele se dirige a pessoas das quais ele tem certeza de que nasceram de novo e já estavam salvos. Também neste símbolo do capacete não pode ser entendida a certeza da salvação, porque esta certeza da salvação nós vimos que é o evangelho da paz que nos dá. Então qual seria o sentido e o significado deste capacete da salvação? Eu acho que todos vocês já estão acostumados com uma frase que diz que a Bíblia interpreta a si mesma. Quando nós estamos diante de uma passagem que não nos fornece informações o suficientes para sabermos o seu significado, um dos princípios seguros de interpretação é procurarmos em outras passagens das Escrituras, passagens que tratam daquele mesmo assunto, a fim de a gente entender alguma informação adicional para compreender o sentido daquela passagem que nós não recebemos informação suficiente. Em toda a Escritura nós temos mais 2 passagens que falam do capacete da salvação. Uma no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 59, verso 17, e outra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8. Na passagem de Isaías, repete-se a mesma expressão que está aqui em Efésios 6, 17. Mas em 1 Tessalonicenses 5, 8, o apóstolo adiciona uma palavra. E essa palavra que ele adiciona nos permite entender o que Paulo quis dizer com o capacete da salvação. Caso você queira conferir, basta você abrir 1 Tessalonicenses 5, verso 8, e na última parte do verso o apóstolo diz: o capacete da esperança da salvação. A ideia, meus queridos, é que todos os filhos e filhas de Deus devem nutrir em seus corações a esperança do momento em que a salvação que eles receberam em Cristo Jesus será completada. Em encontros passados eu lhes disse que nós encontraremos no Novo Testamento passagens que dizem: nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós ainda seremos salvos. Quando as Escrituras dizem que nós fomos salvos, elas apontam para o primeiro estágio da salvação, a justificação que trata com a culpa e a condenação do pecado. Quando as Escrituras dizem que nós estamos sendo salvos,
ela aponta para a santificação, que trata com o poder e a influência do pecado em nós. É quando o poder e a influência do pecado vai sendo removido e o caráter de Cristo vai sendo produzido e nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Neste componente da armadura, o capacete da esperança da salvação, está o terceiro estágio da salvação. O momento da nossa união com o Senhor Jesus Cristo, a nossa glorificação. Neste estágio da salvação, nós não só estaremos reunidos com o Senhor Jesus, mas como o nosso próprio corpo receberá a consumação da salvação que se iniciou em nosso espírito e se estendeu para a nossa alma. O nosso corpo será transformado num corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Nós não carregaremos mais as mesmas limitações que nós carregamos neste momento. Eu creio que todos nós nos sentimos profundamente afetados e incomodados quando estamos enfermos. E quando nós oramos a Deus para que Ele nos cure, tudo que nós estamos pedindo é para que Ele simplesmente suspenda os efeitos da queda e aplique sobre nós uma ação sobrenatural de cura e de restauração. E eu tenho certeza que a maioria de nós já experimentou isto. Creio que a maioria de nós já experimentou intervenções da parte de Deus para a cura. Assim como a maioria de nós também já pediu a Deus para curá-lo e não foi curado. E é bem verdade que nós não seremos curados todas as vezes que nós pedirmos a Deus para nos curar. Não estou dizendo que não se deva orar por cura. Não estou dizendo que não se deva pedir ao Senhor, intervém sobre a minha vida e me cure. Estou dizendo que nem todas as vezes Ele nos curará de forma sobrenatural. Por quê? Porque um dos efeitos do pecado, meus queridos, é a morte e a enfermidade. E nós teremos que lidar com estas coisas até o fim dos nossos dias. Quando Paulo nos fala sobre o capacete da esperança da salvação, ele está falando de uma proteção que eu e você precisamos aplicar sobre as nossas mentes contra todas as investidas de Satanás para produzir em nós medo, para produzir em nós dúvida, para produzir em nós um senso de que não conseguiremos completar a nossa carreira. Eu creio que a maioria de nós já viveu essa experiência. De em alguns momentos você pensar assim, eu não vou conseguir chegar lá. Estou vivendo dias tão difíceis e passando por tantas situações complicadas que eu não consigo encontrar esperança que me ajude nesse momento. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o capacete da esperança da salvação, a ideia, meus queridos, é que de fato a gente tenha a expectativa pelo momento em que a nossa batalha e a nossa guerra vai acabar. O momento em que nós estaremos diante do Senhor Jesus. O momento em que de fato nós nunca mais estaremos sujeitos ao pecado, à doença, às dores, às misérias e à morte. Esperança da salvação nas Escrituras é a maior fonte de consolação que o Novo Testamento nos apresenta. Eu sei que todos nós conhecemos que Deus nos consola de muitas formas e maneiras diferentes. Por exemplo, Deus pode nos consolar com uma bênção. Ele pode intervir sobre uma situação complexa e difícil que nós estamos vivendo e simplesmente pôr fim a ela. Ele pode abrir portas, encaminhar recursos. Ele pode curar uma enfermidade. E eu tenho certeza que esse é o tipo de consolação que a maior parte de nós espera. Isso é sustentado pelas Escrituras. Deus consola seu povo com suas bênçãos. Mas essa não é a maior fonte de consolação das Escrituras.
A maior fonte de consolação das Escrituras está na esperança da salvação. Isso eu quero mostrar para vocês com alguns detalhes. Por favor, abra comigo na carta de Paulo a Tito, especificamente capítulo 2, verso 13. Olhe comigo, por favor. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei como está aí na sua versão, mas a versão que eu acabei de ler, ela não transmite com exatidão o conteúdo desse texto. Existem algumas versões em português que trabalharam muito bem este versículo. A Nova Versão Internacional e a King James atualizada traduziu este versículo 13 com uma forma bem mais fácil de entender e bem mais precisa do texto. Eu quero ler para vocês na King James atualizada. Tito 2, verso 13, agora na King James atualizada diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Observe que quando ele diz bendita esperança, o texto define para nós o que é essa bendita esperança. A palavra bendito significa abençoado. E a palavra esperança significa expectativa. A bendita expectativa da igreja é esta: o retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Observe que aqui está sendo declarado de forma aberta que Jesus não é apenas o Senhor, Jesus não é apenas o Salvador, Jesus não é apenas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus é o grande Deus. Aqui não está fazendo menção de duas coisas distintas: a bendita esperança e a manifestação do grande Deus. A bendita esperança é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E a palavra manifestação aqui transmite a ideia de aparição pública. É o retorno do Senhor Jesus. É o momento em que se cumprirá a palavra que diz que todo o olho o verá. É o momento em que os céus se abrirão. É o momento em que ele não virá mais como um cordeiro destinado a retirar o pecado. É o momento em que ele vem com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Essa bendita esperança, meus queridos, é o que deve estar em nossa mente continuamente. Essa bendita esperança é o que guarda a nossa mente contra todo tipo de medo, desânimo e dúvida. Nos 3 primeiros séculos da igreja, a realidade que mais se fazia presente na mente e no coração dos crentes que viviam experiências muito mais dolorosas do que as nossas, era essa bendita esperança. A pessoa que ouvia o Evangelho, se arrependia dos seus pecados e cria no Senhor Jesus, nascia de novo, passava a viver para obedecer o Evangelho. E o que a motivava a obedecer o Evangelho era o amor que ela tinha por Jesus e o desejo ardente dele voltar para buscá-la. Uma das coisas que você facilmente comprovará lendo a história da igreja nos 3 primeiros séculos era que todas as gerações de crentes nos 3 primeiros séculos viviam como se Jesus fosse voltar em seus dias. Todos eles tinham essa esperança. Todos eles tinham essa expectativa.
E a pergunta é, por quê? Não é por conta do sofrimento. Não era por conta das tribulações. Não era por conta das perseguições. Não era por conta das privações. Não era por conta das calúnias e das difamações que eles recebiam. Era porque uma coisa era muito clara para eles. O maior desejo da minha vida é ver a face daquele que me amou e se entregou por mim. Era essa bendita esperança que estava em seus corações o tempo todo. E essa bendita esperança tem uma série de desdobramentos e de implicações na forma como nós vivemos. Infelizmente, quando se fala de se viver esperando pelo retorno de Jesus, acontece em cada coisa terrível e lastimável. Eu não sei quantos de vocês, acho que a maioria de vocês ouviu o que aconteceu, ou pelo menos viu alguma coisa a respeito no mês de setembro, não é? Em alguns locais da África, no Canadá e em algumas partes dos Estados Unidos, houve um movimento intenso de pessoas vendendo as suas propriedades, doando os seus bens, porque alguém lhes disse e eles acreditaram que Jesus iria voltar no mês de setembro. Quantos aqui viram isso? Quantos aqui sabem disso? Não acredito que a maioria de vocês não ouviu nada disso. Por favor, levante a sua mão aí, quem sabia disso? Vocês não sabiam? Isso se tornou notícia. Alguns esperaram até o outro dia, quando amanheceu e Jesus não tinha voltado. Alguns começaram a se desesperar porque já tinham vendido suas casas, já tinham doado seus carros, seus bens, e descobriram que estavam enganados. Isso não é uma novidade. Quem lê a história da igreja vai saber que existem seitas que têm o nome de igreja que nasceram a partir disto. De alguém que se levantou falando que teve uma visão, um sonho, uma experiência e que disse, Jesus vai voltar tal dia, tal hora. E essa pessoa conseguiu enganar uma multidão e essas pessoas começaram a acreditar que a forma de se viver esperando pelo retorno de Jesus é vendendo tudo que tem, dando aos pobres e ficando aguardando até o momento em que ele vai voltar. Meus queridos, isto não tem uma única base das Escrituras. Isso não representa piedade verdadeira. Isso não representa relacionamento com Deus. Isso não representa discernimento de tempos e de estações. Isto é engano. Uma das coisas mais claras que o Senhor Jesus disse acerca do seu retorno é que o dia e a hora, ninguém sabe. Se aparecer alguém dizendo que Jesus vai voltar tal dia e tal hora, esta pessoa não fala pelo Espírito de Deus. A pergunta é, por que uma mentira tão descarada como essa consegue prosperar ao ponto de enredar tantas pessoas? A ausência de conhecimento das Escrituras. Nos nossos dias, ler a Bíblia e estudar o seu conteúdo está se tornando uma coisa cada vez mais rara. Existem muitos crentes que estão substituindo o seu tempo de leitura e estudo das Escrituras por assistirem vídeos no YouTube. Pessoas que você nunca viu e nem ouviu. Pessoas que aparecem com o título de profeta, de servo do Deus Altíssimo, contando as suas experiências e enredando uma série de pessoas que não têm conhecimento e fundamentação das Escrituras. É triste ter que usar um tempo de exposição da palavra para advertir com uma coisa tão elementar e ter que dizer, cuidado com o que você vê e ouve pela internet. Muito cuidado com alguns profetas que têm aparecido e falando de discernimento e entendimento acerca da volta do Senhor Jesus. Tudo que nós precisamos saber acerca da volta do Senhor Jesus está descrito de maneira clara neste texto. Se você quiser, vou lhe indicar algumas referências seguras para você ler e meditar em sua casa. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13,
1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 2 e 2 carta de Pedro, capítulo 3. Tome essas passagens, leia-as com calma, e você perceberá que você receberá por meio destas passagens informação bíblica segura acerca da forma de se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Uma outra coisa lastimável que a gente vê é a ausência da expectativa pela volta de Jesus. Eu mesmo tenho ouvido uma série de crentes demonstrando um certo desgosto pela ideia de que estamos nos aproximando do retorno do Senhor Jesus. E logo se percebe na fala destes crentes que o desgosto deles gira em torno de ainda não conseguir nesta vida e neste mundo as coisas que o meu coração deseja. Se sou solteiro, ainda não casei. Se casei, ainda não comprei a minha casa. Se comprei a minha casa, ainda não paguei. E se tenho casa e ainda não tenho carro, gostaria de ter carro. Os jovens ficam aflitos com este assunto, volta de Jesus, porque afinal de contas eu sou apenas um jovem, não me casei. Outros que têm outros sonhos e outras expectativas ficam aflitos com esta ideia, porque afinal de contas, falar sobre o retorno de Jesus transmite a ideia de fim desta era. Transmite a ideia de juízos, julgamentos, livro do Apocalipse, destruição e fim do mundo. Alguns nem leem o livro do Apocalipse por causa do medo. Meus queridos, todas estas coisas revelam um pensamento carnal e um coração que ama profundamente este mundo. As Escrituras dizem que Cristo é o noivo da igreja. A igreja é a sua noiva. A sua igreja deveria viver aguardando ansiosamente pelo momento do seu retorno. Ela deveria desejar pelo momento em que ele se manifestará. Porque ele prometeu, vou para o Pai e virei para vós. Eu vou buscá-los e vou levá-los para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Deveria ser esta a nossa maior esperança. Deveria ser essa a maior fonte de consolação e de conforto para as nossas almas. Nós deveríamos olhar para a profecia que trata acerca do retorno do Senhor Jesus com grande expectativa, com um anseio intenso. Muitos se perguntam como nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Meus queridos, não existe preparação especial. A ideia de que num dado momento eu irei me preparar para estar pronto é um equívoco. Se nós olharmos para esta passagem que acabamos de ler, aí de Tito 2:13, os versos 11 e 12 nos falam da eficácia e da suficiência da graça. No verso 11 fala da suficiência. A graça de Deus se manifestou, se revelou, trazendo salvação a todos. Todos podem ser salvos, mas a condição é que se arrependam dos seus pecados e que creiam em Jesus e que obedeçam ao Evangelho. Na sequência, o verso 12 diz: o que a graça nos ensina, ela nos educa, nos instrui para rejeitar a falta de reverência para com Deus e o amor por este mundo, pelas coisas que são proibidas. Essa mesma graça nos ensina a viver de 3 formas: sensata, justa e piamente. Preste atenção nestas 3 declarações, porque elas nos dão as informações necessárias para o nosso preparo para a vinda do Senhor Jesus. A expressão sóbria aqui transmite a ideia de uma mente sã, uma mente equilibrada, alguém que exerce sobre si mesmo autocontrole, alguém que se relaciona consigo mesmo da forma adequada, que estabelece limites a si mesmo para não deixar de fazer o que convém e para não fazer o que não convém. A segunda expressão, justa, transmite a ideia de retidão, aquele que tem um relacionamento correto com o seu próximo. E a terceira e última expressão, piamente, transmite a ideia de relacionamento direto com Deus, reverência, consideração e obediência para com Deus.
Observe estes 3 termos, porque eles falam claramente da forma como eu devo me comportar comigo mesmo, da forma como eu devo me comportar com o meu próximo, seja ele meu irmão ou não, e da forma como eu devo me comportar para com Deus. Estas 3 expressões nos dão a forma de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Se nós estivermos vivendo desta forma, sóbria, justa e piamente, nós estaremos prontos para o momento dele vir para buscar a sua igreja. E se formos surpreendidos pela morte, se não estivermos aqui quando ele voltar para buscar, certamente quando os nossos olhos se fecharem aqui, se abrirão diante da face dele. Mas se nós não vivermos desta forma, sóbria, justa e piamente, meus queridos, ainda que você tenha a revelação do dia, da hora e do segundo que ele vai voltar, isso não te prepara. É claro que eu estou falando de forma irônica, porque ninguém receberá isso da parte do Senhor. Não pense que, se nós tivermos um entendimento claríssimo das Escrituras que tratam acerca do retorno de Jesus, a compreensão disso traz preparação. Não pense que se nós lidarmos com a volta de Jesus, como a maioria de nós lida com seus afazeres, sempre deixando para depois, nós estaremos prontos. Meus queridos, isso é um equívoco. A maneira de nós estarmos prontos é mantermos no coração esta expectativa de Cristo voltar nos nossos dias para nos buscar. Isto tem uma série de implicações, uma série de desdobramentos. Observe comigo, por favor, mais 2 passagens antes de nós discorrermos um pouco mais especificamente sobre a esperança. Olhe comigo, por favor, 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, verso 9 e 10. O apóstolo vai dar um testemunho de como a igreja de Tessalônica estava vivendo. 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como a nossa chegada no meio de vocês se deu. E como vocês abandonaram os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observe, por favor, 3 realidades que são ditas acerca dos Tessalonicenses. Primeira delas, eles abandonaram os ídolos. E aqui vale um comentário pertinente. Para muitos de nós, ídolos são apenas as imagens esculpidas por algumas religiões que representam determinadas divindades que para nós não são deuses. Meus queridos, ídolos é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa ou pessoa que se torne uma prioridade na nossa vida se constitui um ídolo. Paulo diz que assim que ele chegou aos Tessalonicenses com o Evangelho, esses irmãos abandonaram os seus ídolos, se converteram a Deus para viverem em obediência a Ele. E o que eles carregavam no coração como expectativa não era a queda do Império Romano, não era a mudança social e política da sua cidade, não era uma conversão em massa de todos os povos, não era prosperidade, não era saúde, não era riqueza, era a esperança da volta do Senhor Jesus. O verso 10 diz, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A expressão aguardar aqui é esperar por alguém com paciência e confiança. Não é simplesmente, ele vai voltar, então quando ele vier está tudo certo. Não, meus queridos. É uma esperança, é uma expectativa baseada em uma certeza, em uma profunda convicção. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e julgar este mundo com justiça.
Esses irmãos que receberam a palavra do reino, a palavra do evangelho, eles estavam sendo extremamente perseguidos. Eles estavam passando por tribulações que nenhum de nós experimentou na vida até hoje. E mesmo passando por tudo isso e muito mais, eles cultivavam no coração duas posturas: obediência a Cristo por amor e expectativa no seu retorno por amor, pelo desejo de vê-lo, pelo desejo de estar com Ele. Como lhes disse, novamente afirmo, esta profecia que trata do retorno do Senhor Jesus é a maior fonte de consolação e de conforto que a igreja recebeu do Evangelho. Não existe uma maior. Olhe comigo, por favor, a comprovação desta afirmação na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora no capítulo 2. Estamos na primeira, vamos à segunda. Poucas páginas adiante, você chega à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Já no verso 1, você poderá perceber que ele está tratando da nossa reunião com o Senhor Jesus. Ele está tratando do nosso encontro com Cristo. E a porção que separei está no verso 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, o qual nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e palavra. Meus queridos, eu quero meditar com vocês em algumas expressões que estão presentes aqui no verso 16. Observe essa expressão aí, eterna consolação. Não está presa a tempo e nem a circunstâncias. Eterna consolação fala de um alívio constante que nós podemos receber quando vivemos a expectativa da volta do Senhor Jesus. Essa eterna consolação tira da nossa alma, tira da nossa mente todo tipo de medo, todo tipo de dúvida. Ela tira da nossa alma, ela tira da nossa mente o desânimo. A eterna consolação é uma contínua ação do Espírito de Deus por essa profecia para nos dar alívio. E não para por aí. A expressão boa esperança transmite a ideia de que é possível, pela expectativa do retorno do Senhor Jesus, ter grande alegria no seu coração, mesmo vivendo momentos de tribulação e de dificuldade. Boa esperança significa antecipar com prazer e regozijo a expectativa confiante do nosso encontro com Jesus. O efeito dessa eterna consolação e dessa boa esperança é, de fato, nos trazer todo tipo de alívio e nos fortalecer para toda a boa palavra e boa obra. Sabe o que isto significa? Significa que esta consolação e boa esperança é para nos equipar para vivermos da maneira que devemos viver até que Cristo volte. Ela nos equipa para falarmos e fazermos o que é bom. Infelizmente, quando Paulo trata do assunto à volta de Jesus com esta igreja, na sua primeira carta, um grupo de irmãos na congregação entendeu errado sobre o retorno de Jesus. Alguns tomaram a seguinte decisão: não precisamos mais trabalhar, não precisamos mais comprar, nem vender, não precisamos mais lidar com as coisas desta vida, porque afinal de contas, Cristo vai voltar e não faz mais sentido fazer as coisas deste mundo. Este pequeno grupo dentro da igreja de Tessalônica começou a viver um tempo difícil. A necessidade bateu na porta. E esses irmãos então foram a outros irmãos que faziam parte desta mesma congregação e que continuaram esperando por Jesus da forma certa e começaram a pedir provisões para suprirem as suas necessidades. Essas informações chegam a Paulo e Paulo vai escrever no capítulo 3 dessa segunda carta uma orientação muito específica para este grupo que assumiu uma postura errada em relação à volta de Jesus.
Paulo chama este comportamento de não querer trabalhar, porque Jesus vai voltar, de uma postura desordenada. E ele diz que todo aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Portanto, meus queridos, até o último dia das nossas vidas, ou até o momento que o Senhor Jesus voltar, até o momento que Ele vier para buscar a sua igreja, nós precisaremos continuar fazendo as coisas pertencentes a esta vida. Quem está estudando, procurando por uma profissão, estude da melhor maneira possível e busque a melhor profissão que você puder. Quem está trabalhando, esforce-se por fazer o seu serviço como se fosse uma oferta a Jesus. Quem precisa comprar, compre. Quem precisa vender, que venda. Quem precisa negociar, que negocie. A Bíblia nunca classificou estas práticas como pecaminosas. O que a Bíblia considera pecaminoso é viver em função destas coisas. Em João 17, quando o Senhor Jesus ora pela sua igreja, Ele diz: Pai, rogo que não os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisaremos fazer as coisas desta vida, e toda a sã doutrina, todo o evangelho do Senhor Jesus nos ensina a fazer tudo isso com excelência. A ideia de deixar de fazer qualquer coisa, porque afinal de contas, Cristo vai voltar, não condiz com o ensino das Escrituras. A única coisa que nós devemos deixar de fazer por conta do retorno de Jesus é de pecar. É de amar o presente século. É de viver conforme aqueles que não conhecem o Senhor Jesus vivem. Isto, meus queridos, nós devemos deixar de fazer. Mas deixar de fazer as coisas pertencentes a esta vida, isso não devemos deixar. Por mais que alguns dizem, mas Jesus falou que será como nos dias de Ló e de Noé. Casavam e davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até que eles foram surpreendidos. Por que eles foram surpreendidos? Porque eles viviam em função destas coisas, não que fazê-las seja errado. Muito pelo contrário, eu já percebi que pessoas desocupadas dão trabalho para aqueles que estão muito ocupados. Eu já percebi que pessoas desocupadas conseguem tornar a vida de quem já está ocupado muito mais difícil. Seria importante que cada pessoa tivesse a sua ocupação, que cada pessoa desenvolvesse o seu papel, que cada pessoa estivesse no seu lugar e fizesse com excelência aquilo que se propôs a fazer. Que de fato o objetivo de cada serviço prestado fosse que Cristo fosse glorificado. Que de fato, em cada serviço prestado, nós pudéssemos demonstrar que de fato nós não somos deste mundo e que a nossa esperança está em ser encontrados pelo Senhor Jesus, santos e irrepreensíveis, no mundo, mas não do mundo, fazendo as coisas deste mundo, mas não amando o presente século, guardando no coração essa bendita esperança, tendo no coração esta expectativa ardente pelo retorno do Senhor Jesus. E agora, meus queridos, eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 8, nós já estamos terminando. Nós encontraremos em Romanos capítulo 8 algo extraordinário, que a esperança, a expectativa da volta do Senhor Jesus tem a nos oferecer. Romanos 8, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Pare um minutinho, por favor. Olhe para esta escritura que nós acabamos de ler. Preste atenção nestas palavras, porque o apóstolo Paulo está nos dando, pelo Espírito Santo, uma expressão de consolação extraordinária. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser manifestada e revelada em nós.
Eu tenho certeza que muitos de nós têm muitos problemas. Eu tenho certeza que a vida de todos nós não está fácil. Cada um de nós sabe da sua dor, sabe das suas dificuldades, sabe dos seus problemas. Tente olhar para estas situações conforme esta Escritura nos ensina. Tudo o que nós vivemos e experimentamos de miséria, de sofrimento e de dor neste mundo não pode ser comparado com aquilo que está reservado para nós. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele faz uma declaração. Declaração esta muito, mas muito específica. Ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Agora, olhe para estas situações que tanto te machucam. Olhe para estas situações que tanto te apertam. E passe a enxergá-las como algo que nas mãos de Deus é uma matéria-prima para te enriquecer com riquezas eternas. O sofrimento e a dor não têm a palavra final acerca da nossa vida. O sofrimento, a dor e as misérias deste tempo presente têm dia e hora marcada para acabar. Embora nós não saibamos o dia nem a hora, já foi decretado e determinado por Deus que eles acabarão. Então, quando você estiver lidando com cada uma dessas situações, olhe para elas com um olhar diferente. Olhe para elas com o olhar do Evangelho. Olhe para cada uma delas como matéria-prima nas mãos de Deus para te tornar mais rico. Não nesta terra. Porque as riquezas que se acumulam nesta terra, os ladrões podem roubar, a ferrugem vai consumir. E quando nós partirmos, tudo vai ficar aqui. Mas as riquezas, que são riquezas eternas, elas estão colocadas para nós, aonde elas não podem envelhecer, desgastar, serem consumidas ou roubadas. A esperança da volta do Senhor Jesus deve produzir alívio dessas pressões em nosso coração, quando nós aplicamos essas verdades sobre a nossa vida. Quando você for afrontado pelo próprio diabo, dizendo que quanto mais você ora, pior o seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai se tornam. Quando você for afrontado pelo diabo, lhe dizendo que se Deus se importasse com você, Ele não deixaria que você estivesse passando por tal situação, lembre-se disso. Os nossos sofrimentos estão sendo administrados por Deus para produzir uma glória eterna para nós. Ele pode transformar todas as coisas para o nosso próprio bem. Ele pode converter aquilo que parecia ser a nossa ruína e o nosso fim nas coisas que mais poderiam nos abençoar e nos aproximar dele. Console e conforte o seu coração, não com aquele pensamento, vai dar tudo certo. Não com o pensamento positivo. Não com o senso de otimismo. Conforte e console o seu coração com a verdade do Evangelho. Aplique sobre a sua mente aquilo que dissipa o medo. Aplique sobre a sua mente aquilo que dissipa o desânimo. Aplique sobre a sua própria mente aquilo que dá fim a toda dúvida. Observe que Paulo diz, eu tenho por certo, é algo certo, concreto. É apenas uma questão de tempo. Verso 19 diz que a própria criação tem essa expectativa. A ardente expectativa da criação aguarda pela revelação dos filhos de Deus, pelo momento que o Senhor Jesus vai voltar, pelo momento em que nós seremos revelados como pessoas tais quais Jesus é. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, que não é Adão, é o próprio Deus. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, está sofrendo e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, igualmente gememos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo que a criação irá cessar, não com uma ilusão, mas com uma esperança certa. Verso 24. Porque na esperança já fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Chamo a sua atenção para essas duas últimas expressões, paciência e aguardamos. A expressão paciência aqui transmite a ideia de estabilidade, firmeza e constância. A ideia de sermos pacientes até que este dia chegue e esta promessa se cumpra, transmite a ideia de sermos constantes. E a expressão aguardamos aqui, meus queridos, ela é uma expressão muito rica no Novo Testamento. Ela aparece 7 vezes em todo o Novo Testamento. 6 vezes está relacionada ao momento de Cristo voltar. E o seu sentido é muito, mas muito interessante. É esperar de forma assídua e paciente por uma pessoa. Devemos esperar por Cristo, fazendo certeza de que Ele é fiel e poderoso para cumprir sobre a nossa vida aquilo que nos prometeu. Por fim, uma pergunta. E essa deve ser mais pertinente para quem não crê no Senhor Jesus. É normal que pessoas que não creem no Senhor Jesus tratem da questão da volta do Senhor Jesus como um tipo de ilusão. Alguém está iludindo um grupo de pessoas para manipulá-los, para controlá-los. Esse tipo de acusação surge desde o primeiro século. E não é comum que fosse diferente nos nossos dias. A pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é esta daqui. Como eu posso ter certeza de que a esperança apresentada pelo Evangelho não é uma ilusão? Como eu posso ter certeza que não se trata apenas de uma informação? Haveria alguma coisa que eu, de forma individual, poderia experimentar, a fim de que por meio dessa experiência eu fosse convencido de que esperar por Jesus não é uma ilusão? Sim, meus queridos. O Evangelho, por mais que ele passa pela via de uma proclamação histórica, o Evangelho, ele é altamente experimental. Por mais que nós anunciamos o Cristo que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e há de voltar, por mais que anunciamos o que Ele fez na cruz para nos livrar dos nossos pecados e da ira vindoura, o Evangelho não consiste apenas de uma comunicação de um fato histórico. O Evangelho, ele consiste de uma experiência individual e pessoal com Cristo ressurreto. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 5, verso 5. E isso será esclarecido nessa passagem. Romanos 5, verso 5 diz: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe o que está sendo dito aqui. A esperança não nos deixa decepcionados. A expressão decepcionados aqui é desonrados, humilhados, envergonhados. A sensação que uma pessoa tem quando descobre que aquilo que ela esperava não passava de uma ilusão. A esperança do Evangelho não nos deixa decepcionados, não nos deixa frustrados. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dar o Espírito Santo a uma pessoa é cumprir nela
o propósito da nova aliança. A principal diferença entre a nova e a antiga aliança está que na nova aliança o Espírito de Deus vive dentro de cada um daqueles que experimentaram o novo nascimento. Eles não esperam pelo retorno de Jesus porque alguém lhes falou. Eles esperam pelo retorno de Jesus porque eles têm convicção, a partir de uma experiência interior com Cristo ressurreto, que Ele vai voltar para buscá-los. Então a acusação que apresenta-se contra os crentes, de que eles são pessoas acéfalas, pessoas sem capacidade mental, um bando de tolos que esperam por uma ilusão, não procede. Porque eles falam de algo que eles não conhecem. Todo crente conhece o que é ser um ímpio, mas nenhum ímpio conhece o que é nascer de novo. As acusações que fazem acerca dos crentes não serem pessoas inteligentes, pessoas fracas na sua maneira de pensar, não procede porque os crentes não estão baseados em uma filosofia. Os crentes não estão baseados em apenas uma informação escrita neste livro. Os crentes estão baseados em uma experiência com o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. É este Espírito que testifica no Espírito deles que eles são filhos. É esse Espírito que diz a eles: vocês não estão iludidos, vocês não estão esperando por algo que não virá, vocês estão esperando por algo que virá. É só uma questão de tempo. E enquanto não vem, consolem seus corações. Confortem-se, animem-se, livrem as suas mentes do medo, da dúvida e do desânimo com a esperança da salvação, porque tão certo como vive o Senhor, Ele há de vir para buscar um povo que o aguarda para a salvação. Tão certo como vive o Senhor, todo aquele que nele espera não será confundido, como nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 11, diz: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia, todo aquele que nele espera, não será confundido. Por fim, meus queridos, a última passagem que quero lhes mostrar está em Filipenses capítulo 3, verso 20, para que nós possamos saber o que significa o último estágio da nossa salvação, o que significa ter um corpo glorificado. Abra comigo, por favor, Filipenses capítulo 3, verso 20, e nessa passagem nós vamos terminar. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também, observe o termo, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Aqui está definido, meus queridos, o que significa a glorificação do nosso corpo. É o momento em que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo dele. O momento em que nós não teremos mais que lidar com tentações, com o pecado, com as doenças, com enfermidades, com a morte, com a tristeza. O momento em que aquilo que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, as primeiras coisas já terão passadas. Por isso, o Novo Testamento nos apresenta a expectativa pela volta de Jesus como a bendita esperança. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você vive esperando pelo retorno do Senhor Jesus? Existe no seu coração essa expectativa? Embora eu ainda não tenha dito quais são os efeitos de se viver assim, o que isto produz em nós,
Eu vou parar neste ponto com estas perguntas. A primeira pergunta que eu irei lhes fazer, por favor, não responda. Apenas ouça, porque depois dela eu lhes farei outra. E essa segunda pergunta é que vai te ajudar a se certificar se você vive como quem tem essa esperança. A pergunta é esta: você tem a esperança de, na vinda do Senhor Jesus Cristo, ter o seu corpo transformado em um corpo semelhante ao dele? A segunda pergunta, que vai nos ajudar a responder a primeira com sinceridade: o quanto você vive esperando por isso? O quanto você pensa nisso? O quanto você experimenta de alívio e de consolo desta promessa? O quanto isso influencia o seu comportamento e a sua maneira de viver neste mundo? Pense nesta segunda pergunta antes de responder a primeira. O que comecei a trabalhar com os irmãos no quinto componente desta armadura nesta noite é a esperança de salvação que me faz ansiar pela volta do Senhor Jesus. A esperança da salvação protege a minha mente do medo da morte, do desânimo diante das situações de perigo, das dificuldades e das dores e das confusões e distorções acerca da vinda do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir e se nós vivermos, na semana que vem nós vamos começar falando sobre os efeitos que nós podemos ter e experimentar quando nós vivemos aguardando pelo retorno do Senhor Jesus. Por hora nós paramos por aqui. Peço a você que, por favor, se coloque de pé para nós orarmos e encerrarmos este tempo de oferta ao Senhor Jesus.